O assunto da aula de hoje é algas multicelulares. Vamos conhecê-las então. As algas multicelulares são subdivididas em 3 filos: o filo Feofita, o filo Rhodophyta e o terceiro filo conhecido como filo Chlorofita. Estes termos derivam do idioma grego. Phaios quer dizer pardo, phyton quer dizer planta. Logo, os representantes das feofícies são algas pardas, com uma coloração verde-oliva, conforme nós observamos nesta primeira figura. Exemplo, as algas kelpis. Já os representantes do filo Rhodophyta são as algas vermelhas ou rosadas. O próprio termo rhodon vem do grego e quer dizer rosa. Já o terceiro filo corresponde ao filo das algas verdes. Aqui no exemplo, a chamada alface do mar. Cloro quer dizer verde, fita, planta. Este filo clorofita é subdividido em 3 classes: classe clorofícia, classe uvolfícia e classe carofita. As algas carófitas estão incluídas nesta terceira classe. E aqui um destaque para elas, porque elas são conhecidas por serem tidas como um ancestral em comum, por terem um ancestral em comum com os grupos de plantas terrestres. Isso por conta de características nas suas estruturas reprodutivas. Veremos isso mais adiante. Bom, qual a importância econômica das algas? Para responder esta pergunta, basta lembrarmos da questão da gastronomia. A gastronomia em regiões do Oriente e em regiões ocidentais também. Para a culinária oriental, nós temos a utilização da alga nori, da espécie Porphyra tenera, que é uma integrante do filo Rhodophyta. Esta alga é empregada na produção do sushi, este prato típico oriental. Esta parte que envolve o arroz é a alga Rhodophyta, a alga nori, que é bastante vendida nestas regiões orientais para preparo deste prato. Outra alga utilizada na culinária oriental é a alga kombu. Essa aqui, a Laminaria japonica, ela é pertencente ao filo Feofita e é muito utilizada em sopas, no acompanhamento de pratos. Aqui, por exemplo, nós temos a sopa miso, prato típico também oriental, utilizando algas. E quais são as vantagens de consumir algas, incrementar nossa dieta com algas? Bom, muitas delas têm fontes de nutrientes importantes. Algumas são utilizadas no tratamento do bócio, outras são utilizadas em processos de emagrecimento, facilitando a perda de peso, já que elas estão associadas ao aceleramento do metabolismo e gera saciedade após o consumo. São consideradas também potentes desintoxicantes do organismo. Além disso, elas contêm bastante sais. Cerca de 30% do peso de algumas algas correspondem a sais. A alga nori do sushi, por exemplo, tem o dobro de vitamina C que uma laranja. Então é bastante nutritivo. É importante destacar também a questão dos consumidores de algas, esses povos orientais especialmente. Eles são mais longevos, vivem mais, e alguns pesquisadores associam a dieta oriental à sua longevidade. E nisso se inclui, tradicionalmente, a presença de algas na dieta e a relação a essa longevidade que elas podem estar envolvidas. Vejam só que um outro tipo de alga bastante consumida na região oriental, a alga wakame.
Undaria pinnatifida, uma alga parda também, uma feofita. Ela tem 10 vezes mais cálcio que o leite, então é bastante nutritiva. Essas algas podem ser produzidas nessas regiões em larga escala, podem também ser coletadas em alto mar para o preparo e comercializadas. Mas é importante destacar que, para fazer estes pratos e preservação desse alimento, é preciso mantê-las em água com sais, usando, portanto, água salgada no preparo. E a ingestão pode ser na forma crua ou com sal, a forma com que esses alimentos são consumidos. Bom, agora nós vamos conhecer os filos de algas multicelulares e suas particularidades, suas características básicas para diferenciarmos estes grupos de algas multicelulares. Para o filo Phaeophyta, nós temos que são eucarióticas, assim como as demais, lembrando que as algas multicelulares estão incluídas no reino protista, tá? Elas são eucarióticas, portanto, porque todos os integrantes do protista são eucarióticos. Tem clorofila A e C, xantofilas, principalmente fucoxantina, e carotenos, no caso principalmente o beta-caroteno, que é um precursor da vitamina A, importante para a saúde da visão. A reserva das fiofícias é na forma do polissacarídeo laminarina e também do manitol. É importante destacar que a laminarina tem capacidade antioxidante. Isso foi comprovado em alguns experimentos. A parede celular das fiofícias é composta por celulose, ácido algínico, que é o mesmo alginato, e fucoidina. Bom, sobre o alginato, nós sabemos que é um polissacarídeo que forma uma solução coloidal e está associado à redução do nível de açúcar do sangue. Presença de flagelos nos gametas e nos esporos das feofícies. Isto tem implicância, claro, no seu ciclo de vida. Sobre a fucoxantina, presente nas feofícies, estudos médicos comprovaram seu papel como anti-inflamatório e também anti-câncer. Já a fucoidina, também presente na parede celular das feofícies, está associada à cicatrização de ferimentos e propriedades anti-inflamatórias, empregada inclusive em alguns medicamentos. Bom, as algas pardas habitam o ambiente marinho, portanto são de água salgada, são cerca de 1.500 espécies conhecidas. Seus plastídeos contêm fucoxantina, pode conter também carotenoides. Vejam as peculiaridades quanto ao seu tamanho. Algumas podem atingir até 60 metros. Então, são muito grandes e podem formar florestas abaixo da coluna d'água, como, por exemplo, kelps. E tem importância, claro, para a ecologia nessas regiões oceânicas, especialmente nessas regiões dos oceanos, oceânica na região do Atlântico. Essas florestas que, por exemplo, as kelps podem formar. Aqui nesse exemplo, nós temos o gênero Durvillea, que é popular por suas grandes dimensões de suas lâminas. Outra estrutura que facilita a flutuação dessas espécies, da lâmina dessas espécies, é uma estrutura em favos de abelha,
que a alga kelp, no caso, apresenta, essa Durvileia antártica. Você corta a estrutura e observa que existem espaços de ar entre seus tecidos. Essa estrutura em favos, que favorece a flutuação das lâminas e é tida como uma adaptação ao ambiente. Essas algas também são comercializadas em mercados e são utilizadas na culinária também, no caso das kelps desta espécie Durvileia antártica. No grupo das Pheophyces nós temos também o gênero Macrocystis, aqui representados. Destacamos a expansão da estrutura dessa lâmina, que pode formar essas florestas subaquáticas, que é colonizada por diversos invertebrados em regiões atlânticas, na costa do Antártico, em regiões subantárticas, em mares subantárticos é possível encontrar. Geralmente em águas frias, as algas pardas são encontradas. Quanto à estrutura, à morfologia, ao estudo da forma das Pheophyces, o que nós temos? Nós temos um corpo denominado de talo, e este talo compreende basicamente 4 partes: o apressório, o estipe, as lâminas e os flutuadores, como aqui mostrados. Vejam esta figura. Na base nós temos o apressório, que é uma estrutura mais associada à fixação da alga no substrato. Nós temos essa parte do estipe, que sustenta a lâmina. A lâmina pode ter tamanhos variados, como nós vimos, podem chegar a mais de 5 metros, em alguns casos, formar florestas subaquáticas. E os flutuadores ficam na base das lâminas, aqui representados nessa figura. No inglês é traduzido como float. E eles estão associados ao acúmulo de ar, permitindo a flutuação, claro, dessas lâminas e assim permitindo uma captação de luz melhor. Então, talo é o corpo celular ou cenocítico sem organização, de raízes, caules, folhas, flores ou frutos. Então, nós não podemos dizer que estas espécies têm folhas, raízes, caules, apesar dessas estruturas lembrarem raízes, caules, folhas. Essas estruturas devem receber esse nome distinto, já que não se tratam de estruturas com tecidos vasculares. Tecidos vasculares, no caso, xilema e floema. Tipos morfológicos são comumente denominados de talo, independente de serem unicelulares ou pluricelulares. Esse termo talo também você pode encontrar para designar alguns grupos de plantas, como as briófitas, já que são avasculares e também não têm os tecidos vasculares xilema e floema. Aqui a estrutura do flutuador. Alguns aparecem nas bases, outros na parte de baixo das lâminas e podem ser numerosos. Essas estruturas globosas aqui são flutuadores na lâmina de Pheophyces do gênero Fucus. Aqui a outra forma de encontrarmos flutuadores na base da lâmina, todos associados a essa disposição das lâminas na coluna d'água, a flutuação das mesmas, como o próprio nome diz. E eles acumulam ar nessas bolsas, nessas cavidades.
abaixo das lâminas ou na base das mesmas, como neste gênero Nereocystis, aqui nesta figura. Vejamos agora o ciclo de vida com alternância de gerações heteromórficas de laminária. Heteromórficas porque a geração esporofítica tem a morfologia, a forma, portanto, diferente da geração gametofítica. Então, se é diferente, é heteromórfica, forma diferente. Vamos conhecer então este ciclo de vida. Bom, a parte da lâmina, a parte da alga parda que nós visualizamos no ambiente marinho, é a geração esporofítica diploide. Nestas lâminas nós podemos encontrar, quando férteis, regiões conhecidas como esporângios, aqui representadas, vejam a seta. Nestes esporângios nós temos divisões celulares reducionais e nós vamos ter a formação dos esporos haploides, que são designados zoósporos. Os zoósporos são flagelados. Portanto, no ambiente aquático, eles são distribuídos, garantem a sua locomoção e podem se fixar, originando a geração gametofítica masculina e a gametofítica feminina. Nós vamos ter o aumento do corpo nessas condições favoráveis, ocorrendo divisões do tipo mitose, aumentando a formação da estrutura deste gametófito. Este gametófito vai produzir seus gametas. Se for o gametófito masculino, vai produzir os anterozoides, que também são flagelados, os gametas masculinos flagelados das feofícies. Já se o gametófito for feminino, vai produzir a océlula, que é o gameta feminino das feofícies. E conforme o anterozoide no ambiente aquático encontre a océlula, pode ocorrer a oogamia, a fusão dos núcleos destes gametas, que vai permitir a formação do zigoto diploide. Divisões celulares vão ocorrer, aumentando a estrutura corporal do zigoto, seu desenvolvimento, diferenciação nessa região do embrião diploide, até a maturação e a formação da geração esporofítica, aparecendo, portanto, a lâmina, o estipe, o apressório, seus flutuadores, e conforme amadureça, apareçam os esporângios, retomando este ciclo de vida. É importante destacar que o esporófito se desenvolve no verão, sendo esta uma adaptação à maior captação de luz, já que as lâminas estarão presentes e vão proporcionar a produção fotossintética. Já a geração gametofítica se desenvolve nas estações mais frias, com menor incidência de luz. Filo Rhodophyta, das rodophysias. Quais são suas características básicas? Eucarióticas, clorofila A e presença de ficobilinas. Nós temos xantofilas e carotenos, principalmente o beta-caroteno. A reserva é o amido das florídeas. A parede celular é composta por celulose, agar e carragenana. Há ausência de flagelos em todas as fases da vida, que é uma característica peculiar das rodophyses. Seu ciclo de vida não apresenta gametas flagelados.
Importante destacar também a presença da clorofila D neste grupo. Alguns exemplos aqui destacados: Pitiliomanion, essa coloração forte, vermelha, rosada. São muito presentes em os corais também, em proximidades de corais. Podem ter sido os primeiros eucariontes formados por endossimbiose, podendo ocorrer até profundidades de aproximadamente 260 metros em regiões de águas com elevado índice de transparência. Este amido das florídeas é armazenado no citoplasma e não nos cloroplastos, é importante destacar. E além disso, apesar deste nome popular, algas vermelhas para as rodopícias, nem todas as algas são vermelhas. Algumas têm um padrão rosado. Algumas, inclusive, são epífitas, outras são parasitas, então há uma diversidade. Existem aquelas de vida livre também, claro. Então, certos grupos de algas vermelhas apresentam deposição de carbonato de cálcio na sua parede, dando origem a grande rigidez ao talo. Essa deposição pode estar relacionada à formação da estrutura calcária conhecida como calcita ou aragonita. Aqui alguns exemplos de rodopícias: a Boneumanisonia, a Chondrus e a Tralela. A maioria é marinha e multicelular, até cerca de 10 centímetros, portanto não chegam àquelas mesmas dimensões das feofícias. São encontradas na região equatorial até as regiões polares. As paredes das células, as paredes celulares, podem conter celulose associadas a mucilagens. Essas mucilagens aí que correspondem a carraginanos e agar, que são polímeros de galactose. Vejam o caso dessa espécie bem diminuta, Rhodomenia pseudopalmata. Pseudopalmata porque essas suas lâminas lembram uma mão aberta. Sobre o agar, este componente presente nas algas vermelhas. Ele é utilizado como espessante para alimentos. Meios de culturas também em laboratórios utilizam o agar. Vamos ver, aqui nós temos a alga vermelha, nós temos aqui o agar processado destas algas, que ele é modificado nessa estrutura em forma de pó, depois misturados com solventes, podem formar esta gelatina. Esta gelatina comestível e esta gelatina utilizada em laboratório, em placas de Petri, digamos assim. É uma estrutura conhecida como agar. Na verdade, não é bem o termo gelatina para este caso, mas sim um meio de cultura. Um meio de cultura onde algumas bactérias, fungos podem ser cultivados para observação, para testar alguns medicamentos, por exemplo, observar o crescimento destes organismos neste meio de cultura, que vai servir para nutrir estas bactérias. E aqui é o uso na produção alimentícia. Vejam as embalagens das gelatinas, vocês vão encontrar agar, e o agar provém de algas vermelhas. O agar também aparece em alguns cosméticos, que são consumidos para garantir maior elasticidade para a pele. Vejamos também o caso de alguns cosméticos veganos, aqui citados, que também utilizam agar em hidratantes, na produção de alguns batons e sabonetes, como espessantes também para produtos de beleza. Aqui um exemplo de alga coralínea vermelha, algas vermelhas que apresentam essa
deposição de carbonato de cálcio, como esta espécie Mesophilum alternans. Observem a diferença, a textura, a partir da análise desta figura, que é mais rígida, uma consistência mais rígida em relação às outras algas vermelhas que nós vimos nos outros slides. Neste grupo de algas ocorre a reprodução vegetativa, espórica e gamética. São formados 4 esporos dentro de um esporângio, que é conhecido como tetraesporângio. Estes esporos recebem o nome de tetrásporos e podem estar reunidos. Outra característica peculiar das rodopícias é um ciclo de vida com 2 fases esporofíticas, o conhecido tetraesporófito e o carpoesporófito. Na figura nós temos o exemplo de Asparagopsis armata. A reprodução vegetativa pode ocorrer neste grupo através da fragmentação do talo. E essa reprodução espórica aqui citada ocorre através, claro, da formação de esporos. São as únicas algas que não têm gametas flagelados em seus ciclos de vida, uma característica bastante discutida e peculiar do grupo das rodopítas. Filoclorofita, as clorofícies. Características básicas: são eucarióticas, presença de clorofila A e B, xantofilas e carotenos, principalmente o beta-caroteno, e apresentam como reserva amido. A parede celular é principalmente composta por celulose e há presença de flagelos em alguma fase do ciclo de vida. Vejamos aqui alguns exemplos das populares algas verdes, como Chlamydomonas, que é um organismo unicelular. Podem ser uni- ou multicelulares, no caso as clorofícias. Nós temos que algumas são associadas com musgos, samambaias, outras encontradas até na neve. Seus pigmentos são muito semelhantes ao que encontramos em plantas vasculares e briófitas. O filoclorofita representa o grupo de algas mais próximo das plantas terrestres. Vejam só algumas coincidências, como a reserva, que é a mesma, amido. A parede celular, composta principalmente de celulose, assim como nos grupos de plantas. E as semelhanças aumentam quando você considera a classe das algas carófitas, que pertencem a este filo. 90% das clorofícies são de água doce. Ocorrem também relações simbióticas entre clorofícies. Exemplo, alguns grupos de líquens. Observem, quando vocês estiverem em sítios, matas, ou mesmo em algumas regiões mais conservadas nas cidades, nos troncos, estas placas esverdeadas ou então coloridas, alaranjadas, amareladas, na verdade, aquelas estruturas são algas associadas a fungos, correspondem aos líquens. Estes líquens garantem a umidade para estas algas e, ao mesmo tempo, as algas fornecem para estes fungos nutrientes e proteção também. Vejamos aqui estes casos, como da espécie Trentepolia. Geralmente eles são bioindicadores de qualidade ambiental. Eles ocorrem em regiões onde os poluentes atmosféricos estão em menor concentração.
Existe um caso curioso com a alga verde Trichophilus walkeri, que é encontrada apenas nos pelos das preguiças. É também uma relação bastante curiosa. Vocês já observaram que algumas preguiças têm nos seus pelos estas colorações esverdeadas? Estão associadas à presença, portanto, de clorofícias nestes pelos. Vamos entender também estas vantagens associadas a esta relação. A vantagem para a preguiça seria a camuflagem, uma vez que se tornaria verde, poderia ser confundida com o fundo da paisagem. Elas poderiam também fornecer nutrientes via difusão nestes pelos das preguiças, aumentando uma parcela da nutrição deste mamífero. Produção de aminoácidos que absorveriam raios ultravioletas. Logo, estas algas associadas ao pelo serviriam como uma espécie de bloqueador solar para estes mamíferos que passam muito tempo nas copas das árvores e estão sujeitos também a alta luminosidade. Também acredita-se que a presença desta alga verde nos pelos das preguiças seja associada ao crescimento de bactérias benéficas para a pele da preguiça. Foi observado que estas algas verdes nas preguiças passam das mães para os seus filhotes, e esta alga verde é encontrada somente atualmente, no caso, nos pelos das preguiças, o que é bastante curioso. Como então estas algas verdes apareceram e por que elas permaneceram no ambiente somente nos pelos das preguiças? Uma das explicações seria que a espécie foi extinta em outros ambientes e conseguiu, no caso, sobreviver e se reproduzir somente nos pelos das preguiças. Aqui no detalhe a estrutura do pelo preenchido, colonizado, digamos assim, pela alga verde. Importante destacar também que para a sobrevivência destas algas nos pelos das preguiças, é importante destacar que o pelo da preguiça tem a capacidade de absorção de água, diferente dos outros pelos dos mamíferos, que têm a tendência a repelir a água. No caso da preguiça, não. Eles absorvem a água e garantem a sobrevivência destas algas. Caso curioso também é a chamada neve melancia, onde nós temos algas verdes sobrevivendo na neve. No caso, são algas verdes do grupo das clamidomonas, aqui citadas, que dão esta coloração especial e inclusive um cheiro muito parecido com o da melancia, segundo as pessoas que já presenciaram este fato. Zoochlorella são clorofícias endossimbiontes de organismos heterotróficos. Exemplo, o gênero Chlorella. Na hidra, nós podemos encontrar espécies de algas verdes dentro da estrutura destes invertebrados, né? Portanto, são endosimbiontes, havendo uma troca de favores. A forma de vida destes organismos, portanto, é endossimbiótica. As zoochlorellas e também as conhecidas zooxantelas serviram de inspiração para a teoria da endossimbiose, no qual houve um englobamento de cloroplastos, mitocôndrias por organismos, os proto-eucarióticos,
por organismos proto-eucarióticos. Nesta relação simbiótica, as algas fornecem ao hospedeiro 30 a 40% da energia que assimilam e recebem deste, além de proteção, sais minerais, dióxido de carbono e compostos de azoto, que de outra forma eles não poderiam absorver. Então, elas fornecem ao hospedeiro, no caso desses invertebrados, 30 a 40% da energia que assimilam. É muito interessante esta relação. Bom, a morfologia é diversificada entre as clorofícias, existindo formas unicelulares, coloniais e até multicelulares, como nós já citamos. Nós temos 3 classes associadas ao filo, e a divisão do filo foi feita com base na divisão celular desse grupo de clorofícias. Vejamos as divisões, os padrões diferentes de divisões celulares nestes grupos. Nas clorofícias, o fuso não é persistente, ocorrendo, portanto, a formação desta estrutura conhecida como fitoplasma. Nas urofícias e carofícias, o fuso é persistente durante a divisão celular, durante essa citocinese, essa divisão do citoplasma. Então, nas urofícias, como a popular alface do mar, nós vamos ter uma invaginação para esta região do citoplasma. Enquanto nas carofícias, assim como nós vamos observar nos grupos de plantas, nós temos a formação do fragmoplasto, nessa porção central próxima ao fuso. Então, nós temos aqui nesta figura mostrando gradativamente a formação do fragmoplasto, que vai originar uma placa celular com deposição de celulose e de outras substâncias péptidas, que são os primórdios da parede celular, que vai subdividir, no caso, vai delimitar o citoplasma de uma e da outra célula, conforme as camadas, substâncias sejam depositadas. Portanto, isso é característico das carófitas e das plantas terrestres. Quanto à classe clorofícia, o que nós devemos saber? A maioria é unicelular ou colonial. Algumas formas coloniais apresentam um número definido de células para espécie. Essas colônias recebem o nome de cenóbio. Exemplo, Chlamydomonas. As Chlamydomonas são organismos unicelulares com estes flagelos nas extremidades. Observem a morfologia celular da Chlamydomonas. Contém vacúolos contráteis, vacúolos menores, contém estigma, mitocôndria, parede celular, membranas tilacoides dos seus cloroplastos, núcleo, Golgi, pirenoide, grãos de amido também podem ser identificados, e os 2 flagelos. Sobre Volvox, é um exemplo de organismo colonial. Então, cada parte dessa daqui é um indivíduo associado a outro, formando esta grande colônia. Numerosas células, numerosos indivíduos podem se concentrar para formar uma colônia de Volvox. Existe uma divisão de funções de partes destes organismos. Nós vamos ter grupos de células com potencial de produzir outras, podem se dividir, são
contém características reprodutivas e outros não, têm características vegetativas. Classe uva ofícia. Corresponde à uva ou à alface do mar. São representantes marinhos. Nós temos também outro representante popular nesta classe, que é a acetabulária. Essas estruturas que lembram um chapéu sustentado por um filamento. São algas verdes também, de ambiente marinho. Inclusive, com a acetabulária foram feitos os primeiros experimentos para comprovar que o núcleo tem um papel central na divisão celular e formação de tecidos de novos indivíduos. Eles cortaram, subdividiram o corpo da alga e, como o núcleo se localizava nessa região mais abaixo do estipe, próximo ao opressório, a única região que teve potencial de se regenerar após o tratamento foi essa parte do estipe mais próxima ao opressório. As demais não se regeneraram e não formaram um novo indivíduo. Aqui no detalhe a uva rígida, uma espécie de uva ofícia, muito encontrada em costões rochosos. Quanto à distribuição desses 3 filos de algas na coluna d'água, as algas vermelhas geralmente ficam na parte mais profunda, as algas pardas geralmente ficam nessas porções mais intermediárias, e as algas verdes, por sua vez, geralmente ocupam a porção mais de cima da coluna d'água, próxima a costões, por exemplo. Mas isso não quer dizer que em algumas situações ocorra a sobreposição e elas ocorram no mesmo ambiente. É importante destacar. Isso aqui é um padrão que geralmente ocorre, mas sempre pode ocorrer alguma exceção à regra, que é típico dos nossos estudos com biologia. Bom, sobre as carófitas, no caso da classe Carophysia, é amplamente aceito que a origem das plantas terrestres está relacionada a ancestrais do grupo de algas carófitas, aqui representados e mostrados, alguns com estes padrões, com ramificações, conforme vocês estão observando. Geralmente essas plantas carófitas